Deus prepara tudo para honra e glória dele. E a mensagem que eu estou trazendo hoje para vocês, e se Jesus Cristo te perguntasse, eu sou seu amigo, e você? Você é meu amigo? Qual seria a nossa resposta? Mas a gente tem que fundamentar, Jesus com certeza, ele ia dizer assim, está escrito. E ele ia buscar dentro da palavra por que ele prova que é o nosso amigo e para nos levar à reflexão se realmente nós somos amigos dele. Então vou pedir vocês para abrirem suas Bíblias no Evangelho escrito por João, capítulo 15, a partir do versículo 12. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros. Então vamos lá. Ele tem uma condição aqui. Ele diz que é nosso amigo porque ele deu a vida dele por nós. Ok? E ele diz assim, vocês serão, no versículo 14, vocês serão meus amigos se... Qual é a condição para a gente ser amigo de Deus? A gente fazer aquilo que ele ordena. A gente lê, às vezes, as coisas escapole, né? do nosso campo de visão, do entendimento. O versículo 14 ele é bem claro. Pode ser até que na versão de vocês esteja diferente, mas o objetivo é esse. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Aqui ele está conversando com os apóstolos. Foi ele que fez a escolha dos 12. E nós vamos ler aqui adiante e vamos perceber que essa fala de Cristo não é só para os apóstolos, é para todos nós. Ok? Agora eu vou pedir vocês para abrir aí mesmo no Evangelho escrito por João, capítulo 14. 14 a partir do versículo 23. Olha, a gente está aqui tentando entender a fala de Cristo. Que ele diz que é nosso amigo e entregou a vida dele por nossa causa, para nos levar à crucificação, morte e sepultamento juntamente com ele, como está na carta aos Romanos, aos Gálatas, aos Colossenses. Quer dizer, nós fomos atraídos no corpo dele lá na cruz do Calvário, passamos pelo processo da crucificação, da morte, sepultamento e ressurreição. Isso é nascer de novo. Então, ele é nosso amigo, eu sou seu amigo, porque eu entreguei minha vida por amor de vocês. E vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Essa é uma condição para ser amigo dele. Aí ele, aqui no versículo 23 do capítulo 14 de João, ele diz assim, Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos fazer morada nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Ele sempre deixou claro que ele veio fazer a vontade do Pai, não a vontade dele. Quiseram, inclusive, que ele fosse juiz para resolver algumas pendengas aqui na terra. Ele falou, não, eu não sou juiz. Eu não vim para julgar ninguém, eu vim para cumprir a palavra. Eu vim para salvar a humanidade e atrair no meu corpo. Quer dizer, então aqui tem mais uma condição, olha. Quem me ama faz o que eu ordeno. O Pai o amará e nós faremos nele morada. Quem não me ama, não me obedece. Então, o ser amigo de Cristo não é uma coisa tão simples. A gente precisa ouvir e obedecer. O que ele fala precisa ser feito. E ele fala muitas coisas. Nós vamos passar aqui por algumas delas. Não dá para passar por todas, porque senão a gente ficaria aqui, sei lá, até o dia que o Pai chamasse a gente para a eternidade. Vamos lá. Livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 4. Oséias, capítulo 11, versículo 4. Vamos ver o que um amigo como Jesus Cristo pode fazer pelos seus amigos, né? Ele diz assim, eu os atraí
com cordas de homem, com laços de amor. Eu era para eles como quem tira o jugo de cima de seus queixos e lhes punha diante o mantimento. Quer dizer, nós fomos atraídos pelo amor dele. Esse é o papel do amigo, né? Atrair o outro. Aqui Jesus colocou a vida dele em favor de nós, que fomos atraídos e cremos na nossa atração, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição juntamente com ele. Ele entregou a vida dele. Mas não foi uma entrega simples, né? Não foi uma entrega simples. Ele atraiu no corpo dele o pecado e as enfermidades de toda a humanidade. A gente vai seguir aqui, a gente vai ver. Por isso que Cristo é chamado do verdadeiro amigo. Ele nos atraiu com cordas, com laços de amor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, por gentileza, versículo 15. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça, sendo multiplicada por muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desmaiamos. Mas ainda que nós pereça o homem exterior, o homem interior renova-se de dia em dia. Pois tudo, versículo 15, é por amor de vós. Tudo o que? Se você pegar aqui a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, e ler, a obra da nossa salvação. Todo o sofrimento de Cristo, tudo que ele passou, foi por amor de nós. Então, Cristo, o verdadeiro amigo, ele aceitou o desafio, ele cumpriu a missão pela qual Deus tratou com ele que ele viesse fazer. Então, ele é conhecido como verdadeiro amigo por isso. Também, né? Porque não foi uma entrega simples. Foi todo um processo que eu ouvia uma mensagem essa semana, o pastor Rodrigo, ele dizia o seguinte: Cristo, quando foi à cruz, ele não estava vestido, ele estava nu. Há estudos que provam isso, porque a cruz era lugar de vergonha. Então a pessoa ela era açoitada até a morte e ela passava vergonha ali, os cravos, né, os pregos espetados na mão, nos pés. Ele foi escarnecido e passou toda a vergonha, porque isso para o judeu é a nudez. Você vê que lá no mundo árabe, né, de uma forma em geral, o povo cobre o corpo todo. A nudez é algo que choca aquele povo. E por isso que quem ia para a cruz ia nu, que era para passar vergonha e sofrer humilhação. Tá certo? Então tudo isso que Cristo passou foi pelos seus amigos, a quem ele chama de amigo. Mas para ser amigo de Cristo, existem alguns critérios e a gente está estudando eles. Tá certo? A gente vai ouvir aqui, a gente vai ler versículos que falam do esforço, do sacrifício de Cristo e daquilo que ele espera daqueles que se dizem amigos dele. Beleza? Vamos lá, Carta aos Filipenses, capítulo 2, por gentileza, a partir do versículo 5. Aqui é um comparativo, tá? Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Filipenses 2, 5. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se e assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele se esvaziou de toda a divindade dele para cumprir uma missão aqui na terra, que foi nos atrair no corpo dele e nos livrar, nos salvar, nos curar, nos salvar da condenação eterna, nos livrar dos laços do diabo e nos curar de toda enfermidade. Esse é o papel de Cristo. Isso é o que ele causa na vida daqueles que ele chama de amigo, porque ele é nosso amigo. Ele fez isso por nós porque ele é nosso amigo. E nós somos amigos de Cristo? Porque ele se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele está dizendo que para ser amigo dele nós temos que ouvi-lo e obedecê-lo. Assim como Deus fala isso também em todo o Antigo Testamento. Quem me ouvir e me obedecer, comerá o melhor da terra. Olha, eu te apresento aqui a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Então, ele tá dando todo o caminho, né? Escolhe a bênção para você ser feliz, você
e a sua casa. Então nós temos que prestar atenção no que está escrito, ter zelo pelo que está escrito. Então, ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós somos amigos de Cristo, nós ouvimos ele, somos obedientes. Eu não estou nem falando de morte de cruz, eu estou falando só de ser obediente. Vamos lá. Carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 4. Vamos ver aqui o tamanho de Deus por nós. Diz assim: mas Deus, tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça, e é pela graça que vocês são salvos, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Essa é a riqueza da misericórdia e o amor dele que não tem como medir. Esse é o nosso amigo, né? Nós estávamos mortos em delitos e pecados, éramos pecadores, e ele entregou-se para resolver um problema que era nosso, no corpo dele. Ele diz assim: olha, mas não foi só isso que eu fiz. Eu entreguei o meu corpo por amor de vocês, e na minha morte, sepultamento e ressurreição, vocês estavam incluídos em mim. Essa é a promessa que ele faz em João 12, né? Vocês participam comigo da crucificação, da morte, do sepultamento, da ressurreição, porque agora nós estamos ressuscitados com Cristo e estamos em Cristo Jesus e ele está em nós, que essa foi a promessa dele. Né? Que ele estaria em nós, que nós estaríamos nele e o Pai estaria em nós. Então nós somos habitação da Trindade divina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esses habitam naqueles que são amigos de Cristo. Aqueles que ouvem ao que Cristo fala e o obedecem. Essa é a condição que a gente leu lá em cima. Vocês serão meus amigos se vocês me ouvirem e me obedecerem. Então eu estou aqui ainda tratando do que ele fez por nós, do amor, do tamanho da misericórdia dele. Ele é rico em misericórdia. Misericórdia significa Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. A religião é o homem se esforçando para alcançar a Deus, para merecer a salvação, para merecer, geralmente se vitimizando em relação a Deus. Olha, coitadinho de mim, eu podia ser assim, eu podia ser assado, eu merecia isso, eu merecia aquilo. Isso é religião. Mas Deus vem e diz assim: não, você não merece nada, você não pode nada. Isso está em toda a Bíblia, né? E o homem, apesar de se vangloriar de seus feitos, das suas capacidades, da sua sabedoria, da sua inteligência, da sua riqueza, do seu poder, Jesus vem e diz assim: olha, se do céu não te fosse concedido, você não poderia nada. Certo? Então é a gente reconhecer em Cristo, na pessoa de Cristo e através dele, as bênçãos que Deus nos dá todos os dias. Vamos ver aqui mais um pouco da amizade de Cristo para conosco. No Evangelho escrito por João, capítulo 10, por gentileza, versículo 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz, está assim na minha versão. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar, abandona as ovelhas, porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas pelo dinheiro e não se importa, de fato, com a vida das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu o conheço, e eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Olha, essas ovelhas que estão fora desse curral que Cristo está falando aqui, somos nós. Ele nos buscou através de Cristo. Aqui ele estava tratando com os apóstolos, os discípulos que estavam ali, e ele era o bom pastor, fisicamente falando, daquelas pessoas que estavam presentes. Mas olha,
Eu tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Oh, Deus maravilhoso! Somos nós. Nós somos ovelhas. Somos filhos de Deus em Cristo Jesus. E nós fomos atraídos no corpo de Cristo para pertencermos à família dele. Eu pertenço à família dele. E ele diz assim: elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. A voz dele está aqui, ó, é a palavra dele. Essa é a forma que Deus tem para falar conosco hoje, até a volta de Cristo. Até a volta dele, essa é a forma. E ele não é um pastor que abandona as ovelhas. Ele enfrenta o perigo em resgate das ovelhas. Ele enfrenta o perigo na defesa das ovelhas. Aí ele cita o empregado. O empregado é aquele que não tem compromisso. Se der ruim, pernas para que te quero e as ovelhas que se virem. Não. Cristo é o verdadeiro amigo. É aquele que entregou a sua vida por amor de mim, por amor de você, nos atraiu no corpo dele, nos fez morrer e nós sermos ressuscitados juntamente com ele. Isso é promessa, é revelação. Não estou entendendo isso, Palmieri. Põe o joelhinho no chão, pede fé e revelação a Deus. Ele não deixa nenhum filho dele no vácuo. Pediu, e se o seu pedido for para a honra e glória dele, foi para conhecê-lo, para receber dele revelação, para receber dele a fé, que é só ele, Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não é vosso, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Essa fé que ele dá é a fé que nos revela o que ele fez por nós. É a fé que nos mantém todos os dias caminhando descansados na graça e na suficiência dele. Porque o mais importante da entrega desse amigo que é Jesus Cristo é o amor que ele tem por nós. Vamos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1. Aqui a gente vê, nessa carta aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1, a natureza de Cristo. Essa é a natureza de Cristo. Quando o apóstolo escreve a igreja de Corinto e ele reconhece, ele fala assim, olha, de tudo que a gente está falando aqui, o mais importante é o amor. E ele diz assim, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tem aos pobres, até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento. O amor não é presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, não é rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão, cessarão, mas o amor durará para sempre. A pergunta que eu faço aos amados é a seguinte: nós temos esse amor dentro da gente? Um amor desse tamanho? Um amor com essa significância? Um amor que é paciente, é bondoso? Um amor que não é ciumento nem presunçoso? Um amor que não é orgulhoso nem grosseiro? Que não exige que as coisas sejam feitas à nossa maneira, né? Porque o amor verdadeiro, ele serve e não se serve. Ele não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor nunca desiste. Como é que nós andamos em relação à palavra? Nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. E ele está dizendo aqui que vai passar profecias, vai passar língua, vai passar conhecimento, vai tudo passar, mas o amor dele dura para sempre. Que maravilha, hein, amados? Nossa. Aí eu tenho que me ver, né? Se o amor que Deus coloca em mim é desse tamanho, e essa é a condição para eu dizer que eu sou amigo dele, eu tenho certeza, eu tenho a convicção que eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho. Ninguém tem, porque Deus diz que olhou lá de cima e não viu um justo aqui. Por isso que nós dependemos da graça e da suficiência dele, para receber dele esse amor. Esse amor que ele diz que dá. Que nós não temos esse amor. Graças a Deus. Ô Senhor, muito obrigado que o Senhor existe. E que o Senhor tem poder para colocar esse amor no meu coração, porque eu não tenho. Aí vamos lá, ó. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus,
Porque Deus é amor. Tem muito peso isso, não tem, amados? Vou repetir, ó. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu disse para vocês, acho que foi que eu vi existem duas colocações colocadas por dois pastores. Um diz que o amor é quando você faz bem ao outro, e o outro diz que o amor é a pessoa de Deus. E eu digo que o amor, ele forma as duas coisas. Por quê? Um é causa, o outro é efeito. Porque Deus é amor. Quem tem o amor de Deus vai promover esse tipo de ação em relação ao próximo. Então, mas Deus é amor. João 13. O Evangelho escrito por João 13, versículo 34. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Vou ler de novo. Por isso, agora eu lhes dou, Cristo falando, um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. A gente não tem esse amor. A gente precisa pedir esse amor a Deus. Essa compreensão, essa carta, né, aos Coríntios, né, capítulo 1, primeira carta aos Coríntios 13, a partir do versículo 1. E se a gente não tem amor, a gente não serve para nada. Então, a pergunta que eu faço para vocês e para mim é a seguinte: Jesus Cristo é nosso amigo, mas e nós? Nós somos amigos dele? Porque ele afirma que quem não é amigo dele, ou para ser amigo dele, precisa fazer o que ele ordena. E ele está mandando aqui, ó. Por isso eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Eu peço a Deus esse amor. Eu quero ter esse amor. Eu quero ter esse amor todo dia, o dia todo na minha vida, porque eu quero estar no hall de amigos de Jesus Cristo. E você? Graça e paz. Amém?